Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Bicho Papinha. Hoje nós vamos conversar sobre introdução alimentar. E eu quero, juntamente com a minha convidada, falar muito sobre uma introdução alimentar sem medo. E conversar um pouquinho o que gera polêmica, quais que são esses desafios aí da introdução alimentar, que isso gera muita ansiedade para as famílias, e principalmente hoje com esse excesso de informações. E talvez esse excesso de informações ele não está sendo tão positivo, porque ele piora um pouco toda essa ansiedade da família e pode trazer uma desconexão da criança com o alimento. Mas a gente vai conversar muito melhor aqui e vamos te explicar sobre esse universo da introdução alimentar. Eu sou Denise Brasileira, eu sou pediatra, nutróloga e a minha convidada de hoje é a doutora Larissa Veiga. Ei, Larissa, seja muito bem-vinda ao Bicho Papinha. Obrigada, Denise, pelo convite. É uma honra estar aqui com você, uma pessoa que eu admiro. Eu sou muito feliz por contar um pouquinho desse tema que eu adoro, que é introdução alimentar. É, eu queria, Larissa, antes da gente começar a falar de introdução alimentar, você contar um pouquinho de você, onde que você mora, onde que você trabalha, o que que você gosta de fazer. Um pouquinho da minha vida. Então, eu sou pediatra. Hoje eu resido em Mariana, que foi a primeira capital de Minas Gerais. Moro lá com meu esposo e as minhas cachorras, Cacau e Filó, meu esposo Bruno. E lá eu trabalho no meu consultório e faço puericultura. Eu sou daquelas pediatras raiz. Eu Ai, gosto que de legal. acompanhar o crescimento, não só da criança, mas da família. Ajudar a família, os pais, a serem os melhores pais que eles podem ser e que as crianças sejam as melhores que elas possam ser também. E a Larissa, ela está assim, trazendo uma nova forma, assim, uma forma muito legal da pediatria para Mariana. Ela tem os programas de acompanhamento dela dos bebês, muito interessante. Depois ela vai contar também do e-book que ela escreveu de introdução alimentar, que é muito bacana. E ela foi nossa mentorada na Nutroped Mentor e eu tive a alegria de estar com ela nesse período também. Larissa, então vamos começar porque é muito assunto Muito. aí, né? Quando a gente fala em introdução alimentar, a gente tem que lembrar que o bebê, até pelo menos 6 meses, ele está acostumado com leite, ou leite materno, ou fórmulas infantis. Então, é tudo muito líquido. E tudo na vida é um aprendizado, e comer é um aprendizado. A introdução alimentar, ela é um processo, ela não acontece de um dia para a noite. E ela tem um período aí para a gente ir fazendo os ajustes. Você concorda com isso, Larissa? Concordo, concordo em gênero, número e grau. A introdução alimentar, para ela ser bem estabelecida, são pelo menos 2 anos. E a gente tem muitas expectativas com o hábito alimentar da criança, né. Eu acho que é o que eu mais falo para as minhas famílias nas consultas, que comece a introdução alimentar sem expectativas, porque para nós adultos é muito fácil comer. Você pega um alimento, leva na boca, mastiga e engole. Para o bebê que antes só mamava leite materno, o comer é uma habilidade neurosensorial muito difícil, que ele tem que aprender e refinar no dia a dia. Só que no nosso intuitivo de adulto, é uma habilidade muito fácil. Para eles não, é uma das mais difíceis, igual aprender a sentar, aprender a rolar, né, aprender a falar. E o comer não, precisa de tempo para essa habilidade ser consolidada. E aí a gente vai fazendo isso à medida que a gente vai evoluindo na introdução alimentar e preparando essas famílias. É, e o que eu vejo também é o seguinte: a introdução alimentar ela deve começar em torno de 6 meses de idade. A gente vai falar muito dos sinais de prontidão. Só que antes de 6 meses já existem vários processos que a gente precisa estimular no bebê para que quando ele chegar com 6 meses ele está mais apto ainda. Então, por exemplo, o bebê tem já de estar em contato com algumas texturas, um paninho que tem textura diferente, ele precisa já estar participando dos momentos de refeição em família. Põe o bebê no colo, no seu colo a hora que você estiver na mesa ali Uhum. comendo. Ele precisa sentir aquele cheirinho, gente, na hora que está preparando a comida. Tudo isso já vai preparando o bebê. Ele precisa, a partir de 2, 3 meses, ele já consegue pegar um mordedor ou um brinquedinho e levar à boca. Esse levar à boca esses objetos já vai Estimulá-lo, dando né. sinaizinhos para que fica mais fácil a introdução alimentar.
contato com a natureza. Então, assim, não é que a partir fez 6 meses começa a comer, mas precisa desse preparo antes aí, né, Larissa? Sim, eu falo muito sobre introdução alimentar a partir do 5º mês de vida das minhas famílias, né, dos meus bebês. Porque, igual que você sempre fala, Denise, foi uma frase que me marcou. Mais importante do que o que a criança come, é como ela come, né. Hoje a nossa vida ela é tão corrida, que a gente não para trocar experiências à mesa. As nossas crianças, elas não sentam à mesa. E quando eu era pequena, a minha mãe falava: "Vamos comer à mesa, porque o almoço, as refeições é a hora sagrada". Então as nossas crianças estão perdendo esse contato, porque na mesa que a gente gera conexão, que conversa sobre o dia a dia, você cria vínculos, você estimula o seu bebê a comer, porque ele vai te ver como exemplo. Então eu sempre falo, a partir de 5 meses de idade, vamos colocar os bebês para sentar com a gente à mesa, para eles observarem vocês a comerem. Né, porque ele vai ver você montar a mesa, ele é a mesa do dia a dia, gente. Se você tem um pão, né, um pão com manteiga e um café, monta a mesa. Monta a mesa. Põe a sua xícara, a sua canequinha, o seu prato, a garrafinha, o potinho com o pão, a manteiga, porque a criança precisa ver você manipular esses alimentos, porque ela aprende por imitação, né, Denise? É, o Todas as neurônio crianças aprendem espelho, né? por imitação. E quem são os melhores exemplos de alimentação saudável para as nossas crianças? Os Os pais, pais. os pais. E isso, gente, você fala: "Ai, gente, mas eu estou escutando esse podcast para escutar isso". Isso. Uhum. Gente, o básico bem feito é igual a resultado positivo. Eu, na parte da nutrologia pediátrica, o que eu recebo de crianças que não estão aceitando a introdução alimentar, e aí a família chega muito triste, mas quando você vai ver, o básico bem feito não foi Sim, feito, né? Então prestem atenção. Muito mais do que o alimento, existe todo um preparo de como essa criança vai comer. Então, por exemplo, se naquele dia aconteceu alguma coisa na casa e a família está agitada, não vai começar a introdução alimentar no meio desse agito, não. Porque a gente passa energia, a gente passa as nossas preocupações para o bebê. E aí, provavelmente, ele vai achar aquele ambiente, ele vai relacionar aquela novidade na vida dele com uma coisa ruim, né, e aquilo já vai ficando nas memórias dos bebês. E hoje a gente tem estudado muitos traumas infantis. O que acontece na infância fica gravado a nível cerebral e depois vai adoecer aquele adulto ao longo da vida ou até mesmo na infância. Então, esse processo e todos os processos que envolvem alguma mudança na vida do bebê precisa de muitas estratégias de planejamento. As coisas precisam serem elas precisam estar dentro desse planejamento. E esse planejamento, quem é a melhor pessoa para poder te orientar é o pediatra que você confia. com certeza. Porque a gente vê muito aí, hoje a gente tem muito acesso a informações nas redes sociais, né, e a gente quer aprender a fazer a introdução alimentar com a nossa colega, com a blogueira do Instagram, né, e quem é especialista em criança é o pediatra. Então, são nesses profissionais que os pais, né, que estão começando a introdução alimentar, que eles têm que procurar, porque nós somos especialistas, nós temos um casamento com as famílias, porque nós conhecemos o bebê desde a barriga da mãe até o momento que ele vai começar a comer, a gente sabe tudo da rotina dele. Então, qual é a pessoa mais qualificada para te ajudar na introdução alimentar? O pediatra. Pediatra, pediatra. E um segundo aspecto, que eu quero que a gente fala muito disso, é o seguinte: cada bebê é único, tá? Existem vários métodos de introdução alimentar, vários alimentos, mas o bebê vai escolher. E hoje a gente faz uma introdução alimentar personalizada. Sim. Olha que legal, Larissa. Eu tinha uma família, e agora as minhas já estão grandes, 15, 16 anos. O pai é brasileiro, filho de japonês. O avô é japonês. A mãe chinesa mesmo, tá? Quando eu fui fazer a introdução alimentar das menininhas, eles falaram assim para mim: "Doutora Denise, a nossa casa, a nossa alimentação culturalmente é uma alimentação que mistura a parte chinesa e a japonesa. Podemos fazer?" Eu falei assim: Claro. "Lógico,
Lógico, só que vocês vão me ensinar quais que são os alimentos que vocês consomem, o horário, e aí eu vou adaptar para o bebê. E eu aprendi tanto, então, por exemplo, o café da manhã deles, eles fazem como se fosse um mingau, mas é um mingau que não é mingau, não é com leite, é com feijão, cogumelos, que são fontes boas de proteínas, né. Então aí a gente foi, adaptando para essa menininha, depois teve uma outra menininha. Então, a gente tem que respeitar a cultura daquela família. Isso é muito legal, porque, vocês já perceberam que no alimento tem amor. Com certeza, tem história, né, memória afetiva. Eu lembro do cheiro do bife à milanesa da minha avó, traz memórias pra gente. Comida vai além de nutrição, né, é lembranças, é afeto, é amor. A comida da minha mãe, assim, a gente que é mineiro, eu venho de uma família do interior que a gente gosta de agradar as pessoas com Comida. comida. Então eu vejo amor em tudo, e não tem nada mais prazeroso do que você fazer um alimento para o seu filho com amor. É. Que é essa que é a chave da nutrição de qualidade. Você não nutre só de nutrientes, quando você está fazendo uma introdução alimentar com qualidade, você está nutrindo seu filho de afeto, amor e carinho, que é muito maior do que qualquer nutriente que ele vai receber ali no pratinho. Aí, Larissa, a gente vê e as mães falam assim: "Denise, agora existe um método diferente, de introdução alimentar, que tem que dar só esses alimentos, porque senão o intestino do meu filho não vai ser um intestino saudável", e a gente sabe que o intestino saudável previne de transtornos, ok, previne. Só que a gente esqueceu que cada indivíduo é único, Sim. que existem, às vezes o que vai ser bom para Larissa não vai ser bom para Denise. Então, eu tenho percebido, eu não gosto de modismos alimentares. Não funcionam para todo mundo e às vezes traz muita restrição alimentar. Não pode dar isso, não pode dar aquilo e vira uma confusão. E na verdade, gente, comida de verdade a gente pode dar tudo. O que vai, ser adaptado é a consistência que a gente vai oferecer para o bebê, para ele não engasgar, as texturas, é isso. Mas assim, o bebê pode comer todas as frutas, ele pode comer todos os legumes, ele pode comer todos os tipos de proteína animal, mas adaptado para Com ele, né. certeza, é. E eu acho que elas chegam, assim, com tanta pressão, sem uma informação, bombardeadas de: "Ai, ele só pode comer, deixa eu ver, carne moída". Ou chega paciente, assim, famílias: "Ai, eu tenho que bater no liquidificador e passar na peneira?". Então, assim, é muito mais fácil a gente falar para as famílias o que um bebê não pode na introdução alimentar. Ele pode a mesma comida da família com algumas ressalvas, né, Denise. Então, Sim. assim, na própria caderneta do Ministério da Saúde que Que foi tá decidida, tá lindo, né. linda, tem uma espécie de cardápio, né, não sei se vocês já tiveram oportunidade, a caderneta da criança ela vai muito além de anotar peso, as medidas das Um livro. consultas, os marcos de neurodesenvolvimento, as curvas e vacinas, ela é um livro que tem tudo. Ali tem uma parte muito importante dos 10 passos para alimentação saudável, tem um cardápio, uma sugestão de orientação para a introdução alimentar e todos os tipos de alimento que a criança pode ingerir. E no início ela vai comer pouquinho, gente, de 2 a 3 colheres de sopas rasas, é nada. Só que na nossa cabeça, o bebê saudável, né, do brasileiro, é aquele bebê gordinho que Vai come raspar o muito, prato. e não é assim, ele tá aprendendo. Eu lembro que a gente falou um pouquinho no início, né, que comer é uma das habilidades mais difíceis do ser humano, ele tá aprendendo a comer e tá tudo bem. Se hoje ele comeu uma colher, amanhã ele vai comer 2, depois amanhã ele não vai comer nada, tá tudo bem, é um dia após o outro. É. E outra coisa importante, gente, chama diversidade alimentar. Para o seu intestino estar funcionando ok, e nisso a gente fala em ter uma microbiota intestinal que favorece a saúde, onde as bactérias que moram e os vírus e os fungos que moram no nosso intestino estejam de uma forma equilibrada, precisa de diversidade de alimentos. Sim, Então, por exemplo, numa fase de introdução alimentar, o que é oferecido numa semana, ele deveria ser trocado na outra semana. Então, quanto mais oportunidades, mais aquela criança vai ter acesso, a texturas diferentes, a sabores diferentes, e isso estimula para ele aprender a comer e fazer uma biblioteca de sabores na cabeça dele, né.
E essa biblioteca de sabores já começa lá na gestação. Quanto mais saudável, mais variada for a alimentação da mãe, melhor é, porque o líquido amniótico ali que o bebê está mergulhado, ele tem sabor e o bebê vai engolindo aquele líquido. Então, a introdução alimentar especificamente começa com 6 meses mais os sinais de prontidão, mas a gente pode preparar o nosso bebê lá na gestação, com bons hábitos alimentares, porque a partir daquele momento, ali na barriga, ele vai ter contato com diversos sabores, isso vai programar o cérebro dele lá na frente para os 6 meses da introdução alimentar, e ele não vai ter tantas restrições com sabores, né. A família dita a qualidade, a diversidade dos grupos alimentares que o bebê vai ter contato e ele vai ditar a quantidade. Porque a gente às vezes fica tão preocupado com a quantidade que o bebê está comendo e se esquece, né, a alimentação, a introdução alimentar, ela não pode ser monótona, nem do bebê, nem da gente como ser humano. A gente não pode comer a mesma Mesma coisa coisa todos toda os semana. dias. É. É. E outra coisa importante, gente, que uma das coisas que ajuda demais na introdução alimentar é a bagunça para o bebê. Então ele precisa pegar no alimento, mesmo que tá naquele pratinho, pôr a mãozinha dele lá, passar no rostinho, cuspir a comida, isso faz parte do processo e gera uma coisa boa para ele, Uhum. né. Eu falo que é uma bagunça instalada, mas que gera uma coisa tão boa para o bebê. Aquelas crianças limpinhas demais que não pode Não encostar, que existe toda isso. hora fica passando paninho aqui, elas ficam nervosas Aham. com isso. E aí elas vão ter pavor de comer. Claro, imagina você tá ali comendo a sua refeição e tem alguém passando pano na sua cara toda hora, limpando sua mão, levando a colher na sua boca. A criança precisa do explorar. O comer é muito mais que colocar o alimento na boca. É pegar, é cheirar, é passar no rosto, é sujar a mesa, é jogar comida no chão. E introdução alimentar tem bagunça. Não existe uma introdução alimentar 100% limpa. E eles precisam dessa bagunça para eles terem contato com as texturas. Isso é importante para os sentidos e neurodesenvolvimento da criança ali. É, isso é muito importante, é uma das coisas também que a gente vê. E tem alguns medos, principalmente da mãe, pai também tem medo, mas eu acho que a gente mulher tem mais medo ainda, eu já tive esse medo, que é o do engasgo. Sim. Fala um pouquinho do engasgo, Larissa. Então, gente, que eu vejo muito, assim, de dúvida das famílias é o reflexo de gag e engasgo. O que que é o engasgo? O engasgo é quando tem algum material que obstrui a parte respiratória do bebê ou da criança, né. Então ela não consegue respirar, então ela para de respirar, ela fica sem cor, fica roxinha e fica molinha. Já o reflexo de gag é um reflexo de quando a criança tem o contato do alimento que chega lá no fundo da boca, ele processa esse alimento e volta com ele para frente, para poder diminuir em partículas menores e ele ter a sensibilidade ali do alimento ali na boca. E aquela sensação que ele volta para frente, que é como se ele estivesse vomitando, mais ou menos isso, né, Sim, Denise? sim. Isso não é engasgo, porque ele está respirando, ele está com cor. A criança, ela consegue se resolver sozinha. Já no engasgo, precisa de manobra de desengasgo, porque ela está obstruída e você precisa tirar aquele corpo estranho que está obstruindo a via respiratória para a criança voltar a respirar e voltar a ter cor. Então, o maior medo das mães, e essa confusãozinha do início, o que que é engasgo e o que que é gag. Então, a gente tem que estabelecer que vai acontecer e vai melhorando com o tempo, e ela entender o que que é um e o que que é outro, para ela ficar um pouco mais leve nessa questão da introdução alimentar. Né? E a Sim. gente pode diminuir os riscos de engasgo na supervisão ali dos alimentos, no tamanho dos pedaços, nas texturas. Isso tudo ajuda a você diminuir o risco de engasgo. E com o reflexo de protusão da língua, que é diminuído depois dos 6 meses, que a gente vê aí os bebezinhos nesse início, a língua deles é muito para frente. Isso De pode ter risco desenvolver. para engasgo. E à medida que eles vão crescendo, depois ali dos 6 meses, essa língua ela vai se comportando na cavidade oral de maneira mais, eh, facilitadora, É, né, então diminui as chances de engasgo. é. Uma outra coisa importante, gente, foi muito interessante essa explicação do engasgo, que é o seguinte: criança nenhuma pode comer sem ter um adulto perto, tá? Sim, E isso eu estou falando também com 2 anos, com 3 certo. anos, porque é é uma coisa séria, né. Tem riscos mesmo em qualquer Sim, idade. Então a gente aproveita também essa oportunidade, tudo bem que a gente está falando de introdução alimentar, mas de lembrar que horário de refeição de criança, ela tem que ficar com um supervisor, tem que ter um adulto ali perto dela. E prestando atenção, porque a gente vê casos que chegam no hospital, tudo que a gente fica
bem apavorada, porque deixou a criança sozinha comendo, ela foi, às vezes até coloca feijão no 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 nariz, no nariz, no ouvido, né. ouvido e vira aquela confusão, né. É. E uma outra coisa muito importante, que eu queria falar agora para você, sobre a introdução dos alimentos alergênicos, tá. Hoje a gente sabe que o ideal nesses primeiros entre 6 meses e 1 ano é que a gente ofereça os alimentos alergênicos que são consumidos de uma forma rotineira por aquela família. Por quê? Se eu introduzo um alimento alergênico, eu vou falar quais que são, eu preciso continuar oferecendo toda semana, Uhum, porque com senão frequência. perde o efeito da gente oferecer esse alimento na tentativa de diminuir as chances de desenvolver uma alergia alimentar. Os principais alimentos alergênicos são ovo, leite, trigo, soja, frutos do mar, Uhum, né, e as sim. castanhas. Então assim, se aquela família nunca consumiu camarão e não vai consumir camarão, nós não vamos oferecer para aquele menino, porque não vai ser uma coisa que vai ser Do dia a constante dia do dia a dele, né. dia, né. Então a gente tem que prestar atenção nisso, porque às vezes muitas famílias, oferecem uma vez o alimento alergênico e depois nunca mais oferece. Isso também não é uma coisa legal, né, Larissa? Concordo. Colocar esses alimentos, assim, potenciais alergênicos na rotina, de acordo com o que a família consome. Se a família tem o hábito de consumir ovo, dá um meio ovo cozido, 2 vezes na semana. Então, o que previne a alergia alimentar é você expor esses alimentos com constância. Toda semana a É, criança ter aquele contato, porque não adianta eu dar agora com 6 meses, depois eu vou repetir com 1 ano. Então, assim, a gente perde essa janela imunológica ali de programação para diminuir a alergia alimentar das sim, nossas crianças. sim. Então é expor, gente, com frequência. É. E também, por exemplo, eu costumo orientar assim, por exemplo, eu nunca ofereci nenhum alimento alergênico, então naquela semana eu escolhi então o ovo. Aí na outra semana eu escolhi o peixe, então eu ponho um novo alimento, eu mantenho o ovo, Sim. e aí ponho um alimento novo, porque senão, por exemplo, na mesma semana você colocar 3 alimentos alergênicos, se tiver uma reação você fica até sem Você não saber, tem né. parâmetro, eu também É, falo muito isso com as minhas é, famílias. Então, assim, vamos começar com o ovo. Então a gente vê o ovo direitinho, porque tem até não precisa mais, gente, desse negócio de: "Ah, se eu vou tomar a vacina de febre amarela com 9 meses, eu preciso de comer ovo". Não precisa mais. Se você nunca comeu ovo na sua vida, isso não tem possibilidade de você tomar a vacina, que é uma das dúvidas delas. Mas é bom a gente frisar isso, porque se tiver alguma reação, você tem que ter um parâmetro ali de comparação. Então sempre comece com um alimento potencialmente alergênico durante a semana, aí fixou bem, depois você muda para um outro, né, igual castanhas, amendoim, que são alimentos que têm risco de aspiração, de engasgo, então a gente pode fazer em farinha, né, fazer trituradinho, numa receitinha, num mamão amassado, numa banana, num bolinho. Então assim, é deixar a alimentação ser criativa, ela não pode ser monótona, mas a gente tem que expor essas crianças a esses alimentos também. sim. Agora eu quero trazer um caso clínico para vocês. Então, assim, a criança foi introduzida com 6 meses de alimentação e com 8 meses ela ainda continuava tomando só líquido, não tinha aceitado zero alimentos. Toda hora que a mãe ia oferecer alguma coisa, ela fechava a boquinha. Então, gente, a gente sabe que é um processo lento, mas se começa a ser um negócio muito gritante de não aceitar, eu conversaria com o seu pediatra e ele achando necessário, ele encaminhar tanto para fono quanto para TO, Sim, porque essas intervenções que são feitas nesse período inicial, quando aparece o problema, rapidinho resolve, né. resolve. Às vezes é uma coisinha simples que precisa ser, mudada ali naquela rotina da criança, né. Agora o que não pode é esperar. "Não, eu vou esperar porque eu sei que introdução alimentar é lenta". Não, eu não espero assim não. Eu tento intervir, porque provavelmente todas as intervenções que a fono ou a TO foram fazer vão ser intervenções muito bacanas, né. Então, assim, principalmente dessas rejeições muito Uhum. intensas, né, não abre a boca para nenhum alimento, senta na cadeirinha já chorando, então assim, eu sempre alerto. E tem que alertar mesmo, porque esse não é o habitual de uma introdução alimentar, né. A introdução ela vai evoluindo em texturas, em aceitação. Você chegou ali próximo de 8 meses e meio, 9, o bebê já está com dentinho, ele já vai tolerar pedaços maiores. Mas se ele não está tolerando, certos alimentos de cores específicas, de textura, está fechando a boca, está irritado, tem alguma coisa errada que a Tem gente alguma precisa de coisa errada. investigar, né. Tem, tem.
tem alguma coisa errada, sabe. Então, isso fique como um alerta, porque, tudo é muito rápido, aquela janela de oportunidade de você fazer a intervenção para você ter um resultado maior, ela dura pouco tempo, e você não pode perder aquilo de vista. Por isso, Larissa, assim, eu acho um absurdo, eh, que bebês, eles precisam ir todo mês na consulta de puericultura com o pediatra. "Ah, mas depois de 6 meses não tem necessidade". Tem Tem. necessidade sim, porque a gente tem que trabalhar muita coisa, a gente trabalha sono, a gente trabalha alimentação, os estímulos de neurodesenvolvimento, tudo, né. E assim, se você pula, fala: "Não, 6 meses vai voltar com 9", vai voltar com um tanto de problema. É verdade. Porque, assim, até você começou a introdução alimentar ali com 6 meses, você só vai avaliar com 9. Pois é. E como é que foi essa aceitação aí nesse primeiro mês de introdução alimentar? Como é que foi para a família? Qual que é a demanda dessa mãe? Se ela está conseguindo adaptar a rotina? Se tá pesado para ela também? O que que a gente pode ajudar? Porque a gente não ajuda É, só o bebê, a gente ajuda o contexto o familiar. contexto Então familiar. a gente tem que estar ali, né, sempre nesse primeiro ano de vida. No meu consultório eu gosto que os meus meninos vão todos os meses. E aí, gente, eu queria mostrar para vocês, olha que bacana, esse aqui eu tive a honra, ela mandou fazer na gráfica para mim, mas ela me fala do e-book que você tem. Então, eu via muitas queixas, dúvidas das mães sobre a praticidade de introdução alimentar, e eu trouxe um pouquinho, falei assim: "Vou criar um e-book, com todas as dicas básicas, assim, do dia a dia, como que se faz uma introdução alimentar baseada em ciência, com cardápio, higiene dos alimentos, o que é que pode, o que é que não pode". Inclusive, você me inspirou nesse e-book também, né, Denise, por causa do seu livro do Papai Do Nenê, Papa eu Neném, é. adoro ele desde a minha época de residente, então ele foi uma das bases que eu fiz o meu e-book, e e ele tem ajudado muitas famílias a terem uma introdução alimentar de maneira prática, eficaz, saudável, baseada em evidência científica. Ótimo. E como que a gente faz para ter acesso e para comprar o seu e-book? Ó, o meu e-book ele tá numa plataforma Eduz, e o link dele tá lá no meu Instagram, no link da minha bio. E qual que é seu Instagram? O meu Instagram é @DRA doutora Larissa Veiga. Larissa, pena que chegou ao fim, né, mas eu quero só recapitular, então, assim, gente, introdução alimentar é um momento de ouro, tá. A criança, ela começa realmente a aprender a comer nesse momento, isso pode levar repercussões a vida inteira para ela, tá. Repercussões de saúde ou não, então preste atenção, busque ajuda, converse com seu pediatra, busque informações de qualidade. E dá um recadinho aí final, Larissa. Então, gente, é isso, nós como pediatras, nós somos os profissionais capazes de ajudar vocês. Qualquer dúvida, não hesitem a procurar o pediatra de vocês, porque a gente ajuda e a gente quer mudar destinos. E comida é a melhor herança de qualidade que a gente pode deixar para os nossos filhos e as nossas crianças. Então, assim, alimentação vai muito mais do que nutrição. Alimentação é afeto, é amor e cuidado. Então, curtam bastante a introdução alimentar do filho de vocês, aproveitem cada dia. Se não der certo hoje, tente amanhã que vai dar certo. É persistência, constância e amor, que essa é a chave do sucesso. Tenho certeza que você gostou desse episódio. Compartilhe com seus amigos. E qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários que a gente vai entrar em contato com as respostas. Muito obrigada, um grande abraço.